Boa noite a todos. Queremos mais uma vez dar as nossas boas-vindas àqueles que nos visitam. É sempre bom receber gente nova aqui conosco. Estamos tratando de uma nova série, hoje já no nosso quarto encontro com o tema Redescobrindo a Igreja pela Graça de Cristo. Tudo começou quando, olhando para a carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, nós pudemos ver, identificar que a igreja não é um prédio, não é uma instituição humana, não é uma religião, mas são pessoas. Gente que é salva e reunida pela graça de Cristo. Gente que é perdoada e que perdoa numa dinâmica vertical e horizontal, que o perdão que vem do alto, vem de Deus, ele é estendido a todos aqueles que nos rodeiam, por meio de nós, que somos perdoados. Vimos também que igreja é gente que crê e que é movimentada, é impulsionada, é energizada por uma fé que vem de Deus, agindo de dentro para fora. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a comunidade dos santificados pela graça de Cristo. E aí está o nosso símbolo da santificação, a chama, representando um processo de mudança, um processo de transformação que será startado, iniciado desde a nossa conversão, a nossa salvação, até a nossa glorificação com Cristo. E o nosso texto base será o livro de Efésios, claro, a carta, mas o versículo 1 do capítulo 5, Efésios 5:1, fala o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, vivei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, como sacrifício a Deus em aroma suave. Bem, a primeira afirmação que nós temos que fazer é o seguinte: santificação é a decisão de querer mudar. O Luiz nos lembrou que perdão não é sentimento, mas é decisão, é um ato intenso de doação. Lembram-se disso? O Renato nos advertiu que a fé não é emoção, mas é o ouvir, entender e nos submeter. A santificação, da mesma forma, é a decisão de querer ser mudado. O exemplo disso foi o que aconteceu aqui no domingo à noite, domingo passado. Após a pregação do Renato, o Osmar veio aqui e chamou as pessoas a se posicionarem diante dessa fé, dessa movimentação que é sobrenatural. As pessoas, então, uma a uma, levantaram a mão, se decidindo ao lado de Cristo. Santificação é a decisão de se deixar mudar. Eu não tenho capacidade em mim mesmo, eu não posso fazer isso por mim mesmo, mas eu decido que eu quero ser mudado. Mas o que eu quero que nós guardemos e levemos para casa hoje é que igreja é gente salva e perdoada, que pela fé precisa e quer ser mudada. Vamos repetir juntos? Igreja é gente salva e perdoada, que pela fé precisa e quer ser mudada. Ok. Nós podemos então, com essa afirmação, identificar os símbolos anteriores que já foram usados. Vamos tentar? Igreja é gente salva e reunida. O Átila usou o símbolo da cruz. Igreja é gente perdoada e que perdoa. O Luiz usou o símbolo da gota, do sangue, se é o masculino, né? Do sangue, ali do sangue vertido de Jesus na cruz. O Renato usou, para falar de gente que crê e é mobilizada por essa fé, ele usou o símbolo do escudo, do soldado romano, aquele escudo quadrado que protegia o corpo todo.
Bem, hoje nós vamos então usar o símbolo da chama para representar esse processo de transformação, esse processo de mudança que Cristo vai fazer em nós por meio da igreja e na igreja. Paulo fala aí em Efésios, versículo 23 do capítulo 1, que a igreja é o corpo de Cristo e que é na igreja, não no prédio, não na instituição, mas nesse ajuntamento de pessoas salvas, perdoadas, que é na igreja que ele vai ter ação completa, ação plena, ação efetiva na nossa vida. Eu e a Mauri, nós completamos 22 anos de casados nesse mês de março. Oh, glória a Deus! Cada ano que passa, eu posso testemunhar que o nosso relacionamento fica cada vez mais gostoso, mais harmonioso. Porque a cada ano que passa, nós desejamos ser mudados, nós desejamos ser transformados. Olha a dica aí, Jonatas. Quebrando aquela rotina da monotonia, aquela rotina de que é sempre a mesma coisa, aquela pessoa com quem nós casamos é sempre a mesma, com os mesmos defeitos, com as mesmas desculpas. Ah, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Eu já posso imaginar a conversa de duas senhoras no serviço, uma falando com a outra. Ah, eu já não aguento mais meu marido, chato, reclamão, não aceita opinião nem minha, nem de ninguém, tão teimoso, tão orgulhoso. Não é assim com você e seu marido também? Bem, diz a outra, por um tempo foi assim. Mas eu aprendi que, para que o meu marido pudesse querer mudar, primeiro eu teria que dar o primeiro passo. Que eu também sou cheia de defeitos e erros. E que por mim mesma, pela minha própria força, eu também não conseguiria. Foi então que eu descobri que eu precisava ser perdoada para perdoar. Foi então que eu descobri que eu precisava ser mudada, transformada, para poder mudar e transformar. Puxa, disse a outra, quero andar com gente assim, gente que precisa e quer ser mudada. É nesse ajuntamento, nesse corpo, nessa família, nesse organismo, é que Cristo, cabeça da igreja, vai ter ação completa, efetiva na nossa vida, porque uns com os outros nós vamos poder identificar o erro um de outro e nós vamos poder ajudar um ao outro a como crescer e ser canal de Cristo para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos mudar. Note que Paulo, e a gente pode identificar isso na carta de Efésios, que quando ele vai falar de igreja, ele fala sempre no coletivo, o corpo com diversos membros, os pronomes no plural, nós, vós, a expressão uns com os outros, indicando que a vida na igreja, você que foi integrado a esse corpo pelo Espírito Santo, não há vida solo, não há uma vida solitária. Porque quantas famílias salvas e perdoadas, mas estão sofrendo isoladas, porque pensam que a solução para o problema delas vai ser resolvida fora do corpo, fora do ajuntamento, do convívio da igreja. Isso é engano. A ação completa e efetiva, direta de Cristo sobre nós, será nesse convívio do corpo de Cristo. Não está indo. Aninha, pode tentar passar? Bem, eu vou seguindo aqui. Paulo, então, fala de duas mudanças que são predominantes, para a nossa transformação no corpo de Cristo. A primeira mudança é a mudança de posição. A segunda mudança é a mudança de postura. Vamos ver a primeira, a transformação, a mudança de postura, de gente que precisa e quer ser mudada. A primeira
mudança, a primeira modificação que Deus operou na nossa vida foi que Ele nos transformou, nos mudou de bastardos para filhos. A referência aí é de Efésios 1, capítulo 1, versículos 4 a 7, você que quer riscar na sua Bíblia. Paulo fala que nós fomos transferidos, nós fomos tirados de pessoas, de filhos que não tínhamos paternidade, sem pais, e nos deu uma paternidade. Deus nos escolheu, Deus nos separou. Esse é o significado de santificado, aquele que é separado, é escolhido. É como se Deus viesse na minha e na sua vida e tivesse nos pensado. E como filhos legítimos agora, antes bastardos, mas agora como filhos legítimos, Ele nos amou, pagando todas as nossas dívidas passadas, nos fazendo verdadeiramente livres. A segunda mudança que Ele fez, Ele nos tirou de uma posição de mendigos para uma posição de herdeiros. Antes nós mendigávamos em busca de bens materiais, nos apegávamos às coisas terrenas, transitórias, a posições sociais, presos a coisas que a traça e a ferrugem corroem, e coisas que os ladrões escavam e roubam. Agora nós fomos feitos herdeiros do reino, assentados juntamente com Cristo no trono, tendo acesso a todas as riquezas e benefícios espirituais. Você tem noção, a ideia do plano, da posição que você ocupa diante das pessoas que convivem com vocês aí fora, no seu trabalho, na sua faculdade? A diferença que tem entre você, quando você está no trono da graça, tendo uma visão total de o que está acontecendo no reino espiritual, e Deus, você com acesso, um acesso livre a Ele, e Ele, nessa sabedoria, nessa troca de sabedoria, falando com você, ensinando você, como as pessoas estão perdidas, solitárias, isoladas, sem Deus no mundo. A terceira posição, a terceira transformação que Cristo nos fez, Ele nos transportou de uma posição de incapazes para capacitados. Nós então éramos limitados na nossa própria vontade, incapazes de enfrentar períodos de tentações e provações, mas nós fomos feitos capazes para vivermos por Ele e para Ele, em função do poder que veio sobre nós, um poder que é nada mais, nada menos que o mesmo poder de ressurreição que Deus exerceu em Cristo quando Ele foi ressurreto. É esse mesmo poder que está sobre a minha vida e a sua vida. Bem, estamos falando de uma igreja, de um corpo, igreja que a gente salva e perdoada, que pela fé, por essa mobilização, nós precisamos e queremos ser mudados. Paulo então agora entra numa nova mudança, uma mudança não agora de posição, que nós já alcançamos, já temos, mas agora uma mudança de postura. Ele começa a falar agora de que apesar que nós fomos transferidos, nós fomos mudados dessa posição, de bastardos para filhos, de mendigos para herdeiros do reino, para uma posição de incapacitados para capacitados agora, nós carregamos vícios, nós carregamos costumes e hábitos da nossa antiga natureza. Então nós temos alguns vícios que nós precisamos quebrar, nós precisamos deixar para trás, para que nós possamos de fato sofrermos as modificações, as mudanças, as transformações que Ele precisa e nós queremos que Ele faça na nossa vida. Vamos ver o primeiro vício então que nós precisamos nos livrar. É o vício da mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja que nós, como membros uns dos outros, nós não podemos ter uma vida solo. Nós estamos ligados como um corpo, como membros uns com os outros.
Paulo então fala deixando, ou seja, colocando de lado, tirando do caminho. A palavra aí é remover. É a mesma coisa que está acontecendo aqui em cima, no nosso teto, na nossa quadra hoje. Foram tiradas as telhas, foram tiradas as calhas laterais, quebrado o concreto, e o que sobrou lá? Muito entulho. Entulho que precisa ser tirado para que a obra possa continuar. Na sua vida e na minha vida é a mesma coisa. Para que Cristo possa ter uma ação efetiva na sua vida e na minha, você precisa agora fazer o trabalho de remover aquilo que não faz parte, que não é compatível com a sua nova posição em Cristo. Ele então nos alerta então, que a mentira, e a palavra aí é pseudo, lembra como a gente fala pseudo nome? É tudo aquilo que possui aparência de falso, que é enganoso, que omite a verdade. Paulo escreve no capítulo 6, por exemplo, que nós devemos nos cingir do cinto da verdade. O soldado romano ele usava um cinto bem grande aqui, não só para segurar as suas armas, mas também para proteger, principalmente essa região aqui do abdômen. Pois bem, quando nós removemos a mentira, aquilo que tem aparência de falso, que é enganoso no nosso meio, estamos protegendo o corpo. Ou seja, quando nos comprometemos com a verdade, protegemos a nós mesmos de ataques do inimigo, nos mantendo saudáveis e fortalecidos como membros de Cristo. Falamos então do primeiro vício, vício da mentira. Agora Paulo começa a falar do vício da ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira é como um sinal amarelo no semáforo. O sinal amarelo, ele aparece para mostrar, identificar que ocorreu alguma coisa imprópria no corpo, alguma coisa que não está fora do lugar. A ira também é como a febre. Você lembra quando você tinha o seu filho pequeno e ali aparecia uma febre? Ela era benéfica, você podia identificar que estava alguma coisa ocorrendo, alguma coisa errada no organismo dele. Mas era maléfica quando essa febre ela se prolongava ou ficava num grau muito alto. O apelo de Paulo é que esse tempo de ira não deve se prolongar, a fim de que o diabo não tome proveito disso, e ao invés de que o problema seja resolvido, a situação tome uma proporção ainda maior. Afinal, e é bom nós lembrarmos bem disso, a nossa luta não é contra as pessoas. Paulo nos lembra no capítulo 6 que nós lutamos, nós batalhamos contra hostes e exércitos espirituais. Nós precisamos lembrar que quando nós estamos com o corpo, e o atrito vai ser inevitável quando nós estamos juntos, nós precisamos identificar que nós precisamos edificar um ao outro, porque a nossa guerra não é um com o outro, não são com as pessoas, mas sim com as guerras, com as hostes e exércitos espirituais. Muito bem, nós falamos sobre a mentira, nós falamos sobre a ira, agora nós vamos falar sobre o roubo ou furto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra aí no original é a palavra clepto. Lembra da palavra cleptomaníaco? O vício de roubar? Mas não é o ladrão que Paulo está falando. Paulo está falando daquele que possui o vício de suprir as suas necessidades de forma ilícita. Aquele que tinha como hábito, costume, conseguir recursos sem o esforço próprio. Eu imagino que Éfeso era uma cidade portuária, o portão de entrada para a Ásia. E eu imagino que quantas oportunidades ali, naquele porto, de sonegação de impostos, propinas, contrabandos. Paulo chama a atenção, então, de uma mudança de postura e perspectiva, em que aquele que conseguiu um dinheiro fácil deveria agora se esforçar para que o outro fosse beneficiado pelo seu próprio suor. Mentira, ira, roubo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Palavra torpe, o sentido original aí é podre, corrupta, uma palavra que dá um mau odor. É quando você abre a geladeira da sua casa e você sente aquele cheirinho incômodo, sabe? E aí você fala assim, tem alguma coisa estragada dentro da geladeira. E aí você começa a tirar as coisas ali para procurar ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo ali. É a mesma coisa. Mas uma maneira fácil de expressarmos o que é a palavra torpe, o significado de torpe, é nós relacionarmos a palavra torpe com torpedo. Ou seja, toda vez que você fala uma palavra torpe para a pessoa, é como se você estivesse lançando um torpedo diretamente para aquela pessoa, como se você quisesse detonar aquela pessoa. Há uma frase ainda que fala que nós não podemos evitar que pássaros pousem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que pássaros façam ninhos sobre a nossa cabeça. Essa frase diz respeito aos pensamentos. Eu não posso evitar que pensamentos ruins venham à minha cabeça, mas eu posso evitar que eles permaneçam ali me prejudicando. As palavras torpes são a mesma coisa. Eu não posso evitar que eu tenha vontade de falar a palavra vem à minha boca, mas você concorda que eu posso evitar, perdão, é uma palavra torpe, está vendo? Eu posso evitar que a palavra saia da minha boca. Paulo então dá algumas dicas no próprio versículo, como eu posso administrar para que eu não faça isso, não corra esse risco. A primeira pergunta que a gente pode fazer é, essa palavra que eu vou falar, ela edifica? Contribui para que essa pessoa seja mudada, seja transformada de acordo com a vontade de Deus na vida dela? 2, ela supre a necessidade? Não minha, que eu quero falar, estou louco para falar aquilo para a pessoa, mas supre a necessidade da pessoa do que Deus quer fazer na vida dela? E a terceira pergunta, estou transmitindo graça? Estou enfiando um princípio goela abaixo na pessoa, ou estou fazendo o mesmo papel de Cristo, como Cristo fez na minha vida? Ele se achegou a mim, me atraiu a Ele, e aí sim Ele me corrigiu, falou comigo, conversou comigo. Como é que nós estamos tratando isso? Eu tenho presenciado isso, tenho provado isso, muitas vezes, por exemplo, aqui no nosso convívio, principalmente, por exemplo, nas nossas reuniões de liderança. Você já tem aqueles princípios claros na sua cabeça, e a primeira coisa que eu faço, quando nós vamos sentar para discutir um assunto, a gente ora, gasta um tempo de oração, e ora, Senhor, administra a minha mente, me ajuda a filtrar, para que, independente de eu saber o princípio ou não, eu possa ter graça, eu possa edificar os meus irmãos, eu possa falar de uma forma certa, porque, independente de eu saber o princípio ou não, eu preciso saber como eu falar isso, como é que eu vou edificar a vida das outras pessoas. E, enfim, Paulo fala do último vício que nós temos, é o vício de entristecer o Espírito Santo, ou melhor, o pecado não tratado. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer quer dizer causar dor, aflição, ofender. O Espírito Santo, como Deus, pode também ser entristecido. A ocorrência dessa palavra, por exemplo, no Novo Testamento, é a mesma ocorrência quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani, e ele fica entristecido. Por que ele está entristecido? Porque ele sabe que momentos depois, ele vai ter que ir para a cruz, e o pecado que era nosso, iria todo sobre ele, e a comunhão com o Pai, que ele nunca tinha perdido, ele teria a quebra dessa comunhão. Quando retemos o pecado, decidindo não tratá-lo, nos tornamos doentes, tornamos nossos lares doentes, casamentos doentes, nos tornamos chatos, implicantes, tudo nos irrita, tudo nos machuca, reclamamos de tudo. Isso começa a ofender a Deus, que habita em nós, a machucá-lo, a ignorá-lo, nos tornando insensíveis a Ele.
Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou assim por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós olhamos para a igreja e vemos como Cristo, ele se sacrificou por essa igreja, no sentido que ele sabia o plano do Pai, que é por essa igreja que o mundo seria salvo, que muitos seriam salvos por esse sacrifício. Quando a gente começa a ganhar essa visão do que Deus quer fazer no meio do seu povo, nós começamos também a ganhar esse sacrifício para nós, e nós pagarmos o preço de estarmos com as pessoas, e movido por essa fé, energizado por essa fé que vem dele, nós continuamos, permanecemos, e essa fé prevalecerá no nosso meio. Quero orar por você, para que Deus de fato, ele convença você, primeiro, da necessidade que você tem de estar como corpo, como igreja, nesse relacionamento uns com os outros. Que Deus possa fazer isso na sua vida, que Ele possa convencer que você, como a gente brinca, você não é uma verruga, mas você é um membro desse corpo, que precisa estar interagindo e dentro, participando desse corpo, para que Deus possa ter uma ação efetiva, completa na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque a Tua palavra é clara, que o Senhor se sacrificou pela Tua igreja, ó Deus, para que essa igreja pudesse ter toda a possibilidade de crescimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento para os seus membros, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço porque o Teu plano é perfeito. Senhor, convence a vida de cada um aqui, Senhor Deus, dessa necessidade de que nós não somos verrugas, mas nós somos membros do Teu corpo, e nós temos a responsabilidade de remover tudo aquilo que atrapalha esse relacionamento, tudo aquilo que atrapalha esse relacionamento uns com os outros, vertical e horizontal, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá essa convicção, nos dá esse desejo que também é sobrenatural, essa movimentação que vem do Senhor, a fim de que nós tenhamos uma igreja, um corpo, um organismo saudável, nós possamos ser transformados, mudados pelo Senhor, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.